Um adolescente de apenas 14 anos foi apreendido após confessar a morte dos próprios pais e do irmão mais novo, de apenas 3 anos de idade. O caso aconteceu no interior do estado do Rio de Janeiro e tem gerado comoção nacional. Segundo as autoridades, o jovem teria cometido os atos de forma premeditada, motivado por desentendimentos familiares. A situação se agravou quando os pais se opuseram a uma viagem que ele planejava fazer para encontrar uma garota com quem se relacionava pela internet. Logo após o ocorrido, o adolescente ainda tentou ocultar os corpos. A intenção dele, de acordo com as investigações, era seguir com a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas diversos sinais acabaram chamando a atenção da vizinhança e da própria polícia, que logo passou a investigar o desaparecimento da família. Em pouco tempo, os investigadores reuniram indícios e, ao ser confrontado, o adolescente confessou informalmente os atos. A frieza com que ele falou sobre o ocorrido, segundo os agentes, foi algo que chamou a atenção durante o depoimento. O caso rapidamente ganhou repercussão em todo o país, não só pela gravidade, mas também pelas perguntas que levanta. Como alguém tão jovem chega a esse ponto? Havia sinais anteriores? Poderia ter sido evitado? Vamos seguir agora para entender melhor como os fatos se desenrolaram e o que as investigações já revelaram até o momento. De acordo com as investigações, os pais do adolescente haviam proibido uma viagem que ele queria fazer para encontrar uma garota com quem mantinha contato pela internet. Após a negativa, ele teria tomado a decisão de cometer os atos contra a família. A polícia informou que, após os crimes, o garoto tentou esconder os corpos em uma cisterna, localizada nos fundos da casa onde a família morava. Essa ação, segundo os investigadores, foi uma tentativa de ocultar o que havia acontecido e impedir que o desaparecimento fosse notado de imediato. Mesmo assim, vizinhos começaram a desconfiar da ausência da família e do comportamento do jovem. A denúncia foi feita e a polícia passou a investigar o paradeiro dos pais e do irmão. Durante a apuração, um detalhe despertou ainda mais atenção. O adolescente havia feito pesquisas online sobre como sacar benefícios financeiros, como o FGTS, em nome do pai já falecido. Esse comportamento levantou suspeitas de possível interesse financeiro envolvido na motivação do crime. Ao ser chamado para prestar esclarecimentos, o jovem inicialmente deu versões contraditórias. No entanto, com o avanço das investigações e diante das evidências reunidas, ele acabou confessando a autoria dos crimes. Segundo os responsáveis pela investigação, o adolescente demonstrou frieza e ausência de arrependimento. Teria dito, inclusive, que faria tudo de novo. Essa declaração, por si só, chamou a atenção da opinião pública e das autoridades. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime foi premeditado, ou seja, que o adolescente não agiu por impulso, mas teria planejado as ações com antecedência. Outro ponto investigado é o possível envolvimento de outras pessoas. A jovem com quem o adolescente conversava pela internet também está sendo analisada no inquérito. Ainda não há provas de que ela tenha participado ou incentivado diretamente o crime, mas os investigadores querem entender se houve influência externa ou até manipulação emocional. Enquanto isso, o adolescente permanece apreendido e está à disposição da Vara da Infância e Juventude. Por se tratar de um menor de idade, ele não pode ser processado como adulto e, em caso de condenação, poderá cumprir medida socioeducativa com prazo máximo de até 3 anos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Casos como esse levantam uma série de discussões delicadas e profundas. A primeira delas é sobre os limites da legislação quando o autor de um crime grave é um menor de idade. No Brasil, adolescentes entre 12 e 18 anos não são penalizados como adultos. Mesmo em casos extremos, como este, a pena máxima prevista é de 3 anos de internação, sob medida socioeducativa. Essa regra existe para proteger os direitos da criança e do adolescente, partindo do princípio de que jovens em desenvolvimento têm maior chance de reabilitação. Mas, diante de crimes dessa natureza, muitos se perguntam: isso ainda faz sentido? O sistema socioeducativo está preparado para lidar com situações tão complexas? Além disso, o caso reacende o debate sobre saúde mental na adolescência. Até o momento, não foi confirmada nenhuma condição psiquiátrica grave envolvendo o adolescente, mas o comportamento dele, frio, calculista e sem arrependimento, deixou especialistas e autoridades em alerta. Também entra em pauta a relação entre jovens e o ambiente digital. O envolvimento com uma garota conhecida pela internet, citado como um dos gatilhos da tragédia,
levanta a necessidade de refletir sobre o impacto das redes sociais, da solidão e da falta de acompanhamento emocional por parte da família ou da escola. O isolamento, o uso excessivo da internet, a ausência de diálogo em casa e a pressão psicológica são fatores que podem agravar comportamentos de risco entre adolescentes. Por isso, é fundamental que pais, educadores e instituições estejam atentos aos sinais. O caso em si é extremo e raro, mas os sinais de alerta muitas vezes estão presentes antes da tragédia acontecer. Do ponto de vista jurídico, o caso segue em investigação. O Ministério Público vai avaliar se houve premeditação, se houve participação de terceiros e se o adolescente deve ser submetido a avaliações psicológicas ou psiquiátricas. Dependendo do laudo, ele poderá cumprir medidas específicas previstas no ECA, sempre dentro dos limites legais. Por fim, deixamos aqui uma pergunta importante para você que nos acompanha. Como equilibrar justiça, proteção à infância e responsabilidade diante de crimes tão graves? Você acha que a lei deveria mudar nesses casos, ou que o foco deve estar na prevenção e na recuperação dos jovens? Comente aqui embaixo, sua opinião é muito importante para o debate público. E se você quer continuar acompanhando casos reais e análises responsáveis como esta, se inscreve no canal agora mesmo. Toda semana trazemos vídeos com informações claras, seguras e que respeitam as diretrizes. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo!